Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, vai para a comunidade judaica do Rio Grande do Sul. Você ouvinte, sabia que a primeira colônia judaica gaúcha foi na região de Santa Maria, no centro do nosso estado, em 1904? Pelo menos foi isso que eu pesquisei, depois vou confirmar com o doutor. 2 anos mais tarde, na mesma cidade, foi criada a primeira escola judaica do Brasil. Em Porto Alegre, a comunidade judaica se estabeleceu a partir de 1910, quando, de acordo com o historiador Ronei Citronovich, imigrantes da Europa Oriental fundaram a União Israelita. Ainda há registros de outras cidades, como Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta, Uruguaiana, também receberam imigrantes. Enfim, é gigante a contribuição da comunidade judaica no Rio Grande do Sul. E em solo gaúcho, a voz que representa os judeus é a da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, a FIRS, que recentemente impulsou o seu novo presidente para um mandato de 2 anos, que é o advogado especialista em direito civil, empresarial e do consumidor, Dr. Márcio Chachamovich. Dr. Márcio, em primeiro lugar, bom dia, espero ter acertado seu sobrenome e também um pouco das referências que eu dei. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E sim, as referências estão corretas e a pronúncia do meu sobrenome também. Minha equipe me policiou certo, então deu certo. Eu queria, doutor, começar te fazendo uma pergunta brevemente pedagógica, a história, para o senhor nos situar, não precisa aula nem nada, mas nos definir um pouco o que significa judaísmo, judeu, comunidade judaica, porque eu tenho dúvida se todo mundo tem certeza, quem não é judeu, quando fala nesse assunto, o que a gente está falando, o que identifica um judeu, uma comunidade judaica? Nós estamos falando, na verdade, de uma religião, de uma cultura, né? Como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, enfim. É uma cultura e uma religião, né? As pessoas têm, às vezes, uma certa... acham que é uma coisa um pouco fechada, enfim. Não é. Talvez no passado tenha sido. Né? E também tem uma explicação, né? Por que no passado as comunidades judaicas eram tão fechadas? Por uma questão de segurança. De defesa. De defesa. Autodefesa. Simplesmente, esse é o ponto. Né? Os imigrantes que vinham para cá, eles vinham fugidos de alguma coisa. Ou de perseguições, ou do próprio empobrecimento da Europa, mas basicamente por perseguições, tanto do leste europeu quanto da velha Europa. E chegando aqui, eles foram muito bem recebidos aqui no estado, diga-se de passagem. Tem um livro que fala, acho que é do Moacir Scliar, não me recordo, Os Judeus de Bombacha. Ah, que legal. Porque eles chegavam aqui e não tinham o menor conhecimento da terra. Não sabiam o que era um arado, enfim, como se plantava, não tinha essa tradição. O que eles faziam normalmente lá? Lá era comércio. Comércio, muito. Comércio, né? Basicamente era o comércio. Então, chegando aqui, eles não tinham essa veia da agricultura, né? E tiveram que se desenvolver e achar essa veia, né, da terra. Da terra, bacana. E em várias, vieram, como tu falaste, né, vieram se estabelecer em vários municípios do Rio Grande do Sul, vindo primeiramente lá para Santa Maria, Philipson, depois Quatro Irmãos, Erechim, Erebango, Passo Fundo, e aí foi, né, a origem. E hoje a gente está falando do quê, doutor? Da comunidade judaica no Rio Grande do Sul e Porto Alegre especificamente. Eu vi que os números do censo são bem defasados. Como é que a FIRS estima aí em termos quantitativo e de distribuição geográfica a comunidade? Em torno de 15 mil. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, das quais 80% se concentram em Porto Alegre. Ah, tudo isso, a quantidade grande, né? E agora me diz, doutor, a federação, né? Eu queria entender qual é o papel da federação, o desempenho, a missão dela, a ativação, enfim, que o senhor acabou de assumir. A Federação Israelita, ela é um órgão político apartidário. Ela é um órgão representativo. Ela representa a comunidade judaica perante a sociedade ampla. E, como federação, ela possui abaixo dela
instituições da comunidade judaica, como colégios, sinagogas, clubes, movimentos juvenis, movimentos femininos e dentre outras, né? Então, nós representamos todas essas instituições e também para fora da comunidade judaica, representando os interesses de todos, de toda a comunidade judaica, de toda a comunidade judaica. A comunidade judaica, dessas instituições todas que o senhor falou, tem várias que são relevantíssimas do ponto de vista comunitário. Eu me lembro, por exemplo, do Colégio Israelita, né? Quantos anos tem o colégio, né? Mas é uma referência na educação. 100 anos. Fez 100 anos. Instalado ali ainda na Protásio Alves. Que bacana. Ao lado do Colégio Branco. Verdade. Doutor, eu vi que no seu discurso de posse, o senhor ressaltou que um dos pilares, evidentemente, da sua gestão é o combate ao antissemitismo, né? Eu quero até que o senhor explique essa expressão, antissemitismo. Eu gosto de fazer sempre essas perguntas bem basilares, porque às vezes a gente fica falando e não se sabe direito do quê. O que é antissemitismo e qual o seu projeto para avançar nesse combate e por que ele ainda é tão necessário? Talvez o pilar básico da Federação Israelita realmente seja o combate à discriminação, né? O famoso discurso de ódio, que hoje em dia está tão em voga. E nós temos um grande problema quando nós questionamos ou então discutimos a questão do racismo e do antissemitismo, que é uma forma de racismo, quando nós temos aquela linha tênue entre liberdade de expressão e crime. Porque uma coisa é eu expressar a minha maneira de pensar. Outra coisa é eu expressar a minha maneira de pensar, mas estar cometendo crime. Então isso é muito perigoso. E hoje em dia as pessoas parece que elas perderam um pouco o medo disso. De uns anos para cá, né, essa onda de racismo, de antissemitismo, de violência física, inclusive, em outros países, é uma coisa que talvez um sociólogo possa explicar, mas é um evento que acontece. E, infelizmente, nós, da comunidade judaica, enquanto minoria, acabamos sofrendo também esse ódio, que vem das redes sociais, que vem de comentários, muitas vezes, de pessoas, de pseudo-intelectuais, que criam teses, que criam teorias da conspiração, enfim, sempre achando alguma minoria para largar o seu ódio, verter o seu ódio. Então a federação ela se preocupa sim com isso, porque nós, infelizmente, já sentimos na carne o que representou um discurso de ódio. Lá atrás, em 1933, quando Hitler... Na carne, literalmente. Exatamente. Não é uma figura de linguagem. Não, infelizmente. Então lá em 1933, quando Hitler já fazia o seu discurso de ódio, né, as pessoas não se aperceberam. E se gerou, e aí criou-se um monstro. Então é muito preocupante e nós temos que evitar e combater o discurso de ódio. Porque se nós conseguirmos combater o discurso de ódio, nós evitamos, talvez, esse pelo menos é o nosso objetivo, um mal maior. Eu acho até que se esquece que o antissemitismo é um tipo de racismo também, né? É isso que o senhor está dizendo. Sim. Se torna uma outra coisa, não, é um tipo de racismo também. Sim, é um racismo, como o racismo pela cor da pele, como a homofobia, como a gordofobia, enfim. Tudo aquilo que, eu me referir a alguém, eu causo dor, em primeiro lugar está errado. Eu não estou nem falando do ponto de vista jurídico. Né? Humanitário até, né? Exatamente, ou seja, se eu, ao me referir a alguém, eu causo dor a ela, dor física ou dor moral, já está errado. E aí nós partimos depois para a linha do crime. Né? Da mesma maneira que o Código Penal tem tipificações que foram mudadas agora no final do ano passado. Já existe a lei antirracismo. Então, nós temos um arcabouço jurídico que nos protege. Mas, estranhamente, as pessoas que cometem atos racistas parece que não têm medo da lei. E isso é mais preocupante ainda. O senhor falaria também se fala de racismo estrutural, o senhor falaria de antissemitismo estrutural? Sim, sem dúvida. Por quê? O que motiva, qual incompreensão
ou qual preconceito que motiva o antissemitismo? As raízes são históricas, Uhum. né? Elas vêm lá desde Jesus Cristo, né? Ou seja, toda aquela linha de raciocínio que diz, os judeus mataram Cristo. Uhum. E aí vem, a história vai se passando e se traz Essa carga. essa carga, e ela vem aumentando, né? Ela vem aumentando no curso dos E anos, tomando outras nuances e tudo mais. mas o antissemitismo, exato, mas o antissemitismo ele sempre volta nas origens históricas, Uhum. e ele sempre ele é ligado a algo que possa justificar um erro. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na época do nazismo, os judeus querem dominar o mundo, os judeus são ricos, são os banqueiros, e estranhamente as pessoas que supostamente têm um pouco de inteligência acabam aceitando esses argumentos, né? Basta ver a Alemanha de 33 a 39, depois até 44, 45, eles compraram a tese de Hitler, a ideia de Hitler. E a Alemanha, naquela época, era um dos países mais desenvolvidos da Europa, do ponto de vista cultural. Então, como é que se justifica, por exemplo, Toparam. que eles aceitaram esse argumento de que aquela pessoa que é diferente de mim merece morrer? Uhum. Ou seja, o que é diferente de mim eu não posso aceitar. Uhum. Isso sim é preocupante. E a piadinha e a picardia de humor, isso entra também? Até qual é o ponto do tolerável disso, doutor? Para vocês, para quem sente na pele, né? Sim. Na verdade, como eu disse antes, tudo aquilo que ofende, ou que a pessoa se sente ofendida, já passou o limite. Ultrapassou aquela linha tênue, né? O antissemitismo estrutural que eu digo é justamente essa questão, que muitas vezes vem uma piadinha, né? Vem um comentário, por exemplo, né? Já ouvi isso e já passei por isso quando eu era criança. Vocês gostam de dinheiro, né? Sim, judeu e dinheiro e tal. Sempre vinculando o judeu ao dinheiro. Isso, se tu colocares nas redes sociais, por exemplo, bota no Google, Vai aparecer muito. vai aparecer muita coisa, muita coisa. Então, essas piadinhas, elas têm sempre um cunho de atacar, de ofender, de justificar alguma coisa. Então, sim, é uma forma de racismo, Uhum. e sim deve ser combatida. Vou te dar um exemplo. Há um mês atrás, o meu filho de 15 anos me mostrou uma postagem no Instagram, um vídeo. Eu não entendo muito bem dessas coisas, Uhum. mas mostrou um vídeo de um influencer brasileiro que mora em Portugal. E ele disse palavras dele, eu tenho gravado, piada de salão, e rindo. Eu não vou repetir a piada, porque é extremamente agressiva, né? E contou uma piada como se fosse uma coisa normal. De salão. De salão, e riu, e a coisa passou batida. Algo ofensivo. Extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Tá? Outro ponto que também nós combatemos muito as pessoas também acabam relativizando é a questão do Holocausto. Sem dúvida. Hoje em dia, as pessoas fazem comparações que são incomparáveis. Eu não posso... obviamente, nós não temos o direito de nos apropriar de palavras ou de gestos, enfim. Mas o Holocausto foi uma página da história que nenhum outro fato na história... Sem parâmetro. Sem parâmetros. Quizá que nós não tivéssemos tido isso. Uhum. Né? Mas qualquer coisa, já vi políticos falando isso, por exemplo. O Holocausto aqui, o Holocausto ali, de situações... Não banaliza um negócio que dele. também eram graves, mas não se pode ser banalizado. Por que isso? Porque a banalização, ela relativiza. Claro, tira o tamanho da gravidade. Exatamente. E quanto mais o tempo passa, a história acaba sendo esquecida. E isso é muito grave. Doutor Márcio, o senhor acha que o mundo hoje, sobre o Estado de Israel, está compreendendo mais o Estado de Israel ou menos? Estamos evoluindo nesse sentido? E até o respeito à comunidade judaica. Olha, em relação ao Estado de Israel, isso já vem de longa data, né? A questão envolvendo
política. Eu não quero falar de política de política internacional. Mas a questão que envolve Israel e os palestinos, ela sempre está em voga. Né? Então, tu tens aquela questão, o opressor oprimido. Né? Mas aí eu te pergunto, tu moras num lugar e de repente o teu vizinho te joga várias pedras. O que tu vais fazer? É o mesmo caso de Israel. Né? Israel é bombardeado nas fronteiras por centenas ou milhares de mísseis e eu não vejo a comunidade internacional falar absolutamente nada. Eu te pergunto, imagina se o Uruguai resolvesse jogar mísseis no Brasil e o Brasil respondesse. Estaria errado? Enfim, é uma questão complexa. Então, tu acha que nós ainda estamos em débito de compreensão? Sim. Sobre isso. Sim. E essa falta de compreensão, ela acaba também prejudicando o processo de paz. Porque se nós conseguirmos enxergar o todo, não só um ponto, talvez fique mais fácil os dois estados chegarem a um consenso. Os dois povos, enfim, Israel e a Palestina. E agora até me fala das relações entre o Rio Grande do Sul e Israel, né? Um exemplo, teve uma tentativa de aproximação, o governo do Rio Grande do Sul enviou uma comissão para o país com o objetivo de aprender sobre inovação, especialmente a expertise na irrigação, né? Para o setor agropecuário que sofre com a estiagem aqui. A federação cuida também, ajuda, participa? Como é que está essa aproximação do Rio Grande do Sul e o Estado de Israel? Houve uma missão no final do ano passado, novembro, se não me falha a memória, do Estado do Rio Grande do Sul, visitando Israel, visitando universidades, e principalmente na área agrícola e de segurança. Né? Porque Israel, nesses dois pontos, tem expertise e principalmente na questão hídrica. Isso eu posso falar que eu estive agora em Israel, no mês de abril, e via que no meio do deserto, por exemplo, né, nós víamos plantas verdes, né, e um cano passando por baixo, gotejando. Irrigando. Né? Aqui no sul, no Rio Grande do Sul, né, no caso específico, nós temos problemas de irrigação, de seca, de estiagem, muito, muito severos, e nos últimos anos pioraram muito, prejudicando não só a lavoura, como a própria população, que fica sem água, né? Mas nós ainda não temos não digo nem amor, mas a necessidade, porque a necessidade é que faz com que as pessoas tenham mais atenção. No caso de Israel, tem que ter atenção na questão da água, porque eles necessitam. Sim, o manancial hídrico é menor do que o nosso aqui, que é grande, na verdade, o nosso manancial hídrico. Exatamente, né? Nós temos abundância. Né? O que faltaria aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que é isso que eles foram procurar, é justamente essa questão da tecnologia, né, de como otimizar a questão da água. E a federação, o trabalho dela, na verdade, é aproximar, né, as duas partes, né, ajudando o Estado a montar a missão e, eventualmente, nós até acompanhamos. O senhor acha que vai dar resultado prático ali, que as experiências de lá são adaptáveis para cá, sobre irrigação? Sim. Inclusive, na área de segurança, por exemplo, já há uma empresa que presta serviços para a Polícia Civil. Não me recordo o nome. Mas na agricultura, que tem, já vi também. Mas na agricultura, sim. Vai ocorrer, eu acho que uma outra missão esse ano para estreitar ainda mais as relações especificamente sobre esse ponto, que é a água e o agro. Né? Que é muito importante para nós aqui, que temos o agro mais forte. Isso, Doutor, eu pesquisei para lhe entrevistar um pouco, né? Minha produção ajudou. E aí me trouxeram que o Oswaldo Aranha, que dá o nome a uma rua em Tel Aviv, eu sinceramente não sabia. E aqui em Porto Alegre o feito se repete. Ele era diplomata, exerceu um papel fundamental na criação do Estado de Israel, no período em que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 47, né? Nos fala um pouco desse legado e do ponto de contato aí do Oswaldo Aranha entre os... Na verdade, é importante e que prova a ligação do Brasil com Israel. Oswaldo Aranha foi um diplomata que, vamos dizer assim, comprou a ideia. Né? Existem livros que falam da toda a habilidade que ele teve para fazer toda essa construção e, mais ainda, a relação que ele tem com o Rio Grande do Sul. Né? Porque era um gaúcho que fez toda a sua vida
na diplomacia. Nós temos aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, tem um quadro que foi doado pela Federação Israelita juntamente com a família Aranha, que está na Assembleia, em homenagem a essa figura fantástica. E uma coisa que me chama a atenção também, e isso eu disse na Assembleia, num discurso que fiz há uma semana, sobre a ligação entre o Rio Grande do Sul e Israel. Né? Ambos sofreram com guerras. Nós aqui, guerra dos farrapos. Israel em várias guerras, tanto a partir da guerra de independência até as outras guerras de defesa. Nós aqui no Sul, nós preservamos a nossa bandeira, né? As nossas tradições. Isso. E Israel também. Israel, quando eu estive agora, como eu disse, eu acompanhei os protestos que está acontecendo ainda em relação ao governo, né? Protestos ordeiros, pacíficos, e todos eles que passavam pela rua, passavam com a bandeira do país, independentemente de cor política. Isso é importante, o amor à bandeira. Patriotismo. O patriotismo, que nós aqui no Sul também temos. Então, nós essa identidade. Exatamente, essa identidade. Etnia também, a mistura de etnias que nós temos aqui no Sul, a Israel. Doutor, eu vou dar uma de consultor de turismo com o senhor. O que conhecer em Israel, quem eventualmente esteja nos ouvindo e tem interesse por conhecer o país? Olha, tem muita coisa. Eu vou te dizer. Eu te pergunto porque nunca fui. Você está perdendo. Pois é, já me interessei, te ouvindo. Eu fui 4 vezes a Israel. E nas 2 últimas, eu vi coisas que eu não conhecia, mas para quem nunca foi, existem os pontos tradicionais. Em Tel Aviv, que é uma cidade como Nova York, Jerusalém, no Muro das Lamentações, a cidade também tem uma energia muito, muito forte, né? O Mar Morto, Massada, que é em cima, mais para o norte, onde se sobe uma escadaria e em cima tem uma fortificação. Lá no sul, Eilat, que são praias, enfim. Tem uma série de outros lugares que não são tão conhecidos, mas vale a pena. Te digo que em uma semana é pouco. Bacana, bacana. Doutor, e a programação da Federação Israelita para o ano aí? O que nós temos? Eu sei que você se envolve muito, o senhor me comentou na campanha do agasalho, é isso? Me conta como é que é isso. Na verdade, a Federação Israelita já há 12 anos, ela promove o chamado Yom HaMitzvah. Mitzvah é uma palavra em hebraico que lembra, se nós traduzirmos para o português, talvez doação, caridade, enfim, é uma mescla, né? Em que nós coletamos roupas em toda a cidade, né, para entregar à prefeitura. Esse evento, que já tem 12 anos, como eu disse, ele já está no calendário oficial da prefeitura. E é responsável por 40% da arrecadação das roupas no município. Exatamente. E um dia, que vai ser agora no próximo dia 4 de junho, nós, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que graciosamente nos fornece os caminhões, nós fazemos um trajeto, fazemos um recorrido por toda Porto Alegre, coletando as roupas e também um trabalho totalmente voluntário, né? As pessoas que trabalham tanto da federação quanto dos próprios jovens são todos voluntários. Nós pegamos a juventude da comunidade também em parceria com o Colégio Israelita e colocamos a gurizada em cima dos caminhões. Arrecadar. Sai arrecadando. Eu vi que a comunidade promoveu também uma festa de rua e tal. Vocês trabalham também para preservação dos costumes e aqui em Porto Alegre? E que trabalho vocês fazem? A festa da rua, ela já tem, se não me engano, 30 anos. 30 anos? 30 anos. É uma festa que tradicionalmente se faz no Bonfim, na rua João Teles. E ali há uma exposição da cultura judaica, né? Mas não só da cultura judaica. Nós trazemos outras culturas para a festa, porque é uma festa de Porto Alegre. Não é uma festa da comunidade judaica. Fechada. Não, é uma festa que a comunidade judaica oferece à cidade de Porto Alegre. A festa da rua. Exatamente. Então, os cães da brigada já foram, grupos de dança, movimentos femininos, Instituto da Mama, Instituto do Câncer Infantil, enfim,
uma série de outras instituições de ONGs que vão lá mostrar o seu trabalho. Alguns vão lá vender produtos que vai reverter em prol das suas ONGs, das suas instituições, e consagramos o evento com essa festa que é ofertada à população. Da mesma forma que o Yom Mitzvah também é uma festa, é um evento que a comunidade judaica oferece para a comunidade de Porto Alegre. E, doutor, para a gente fechar, né, levando um pouco para uma abordagem internacional e atualizada, 2023, como é que está a saga dos judeus por território, por reconhecimento e por respeito? Eu acho que nós vivemos um período um pouco complicado, né? Como nós já havíamos falado antes, a questão do preconceito, ele Aumentou, voltou de uma forma nunca vista antes. Há estudos que dizem que o antissemitismo e o racismo no mundo, eles estão iguais ou muito próximos do que era na pré-Segunda Guerra Mundial. E isso é muito preocupante. As pessoas... isso tem estudos nos Estados Unidos e na Europa, que os jovens não sabem o que foi o Holocausto, por exemplo. Não tem conhecimento do que foram os campos de concentração, do que foram os extermínios. Eles perdem a conexão. E aí, quando tu perdes a conexão histórica, tu abres uma porta para que alguém diga assim, não foi bem assim. E no fundo, para que a história se repita, Deus honra. Exatamente. E isso também é um papel da Federação Israelita. Criar essa consciência, falar sobre isso. Exatamente. Exatamente. Que é um pouco do que a gente pretendeu fazer aqui, doutor. Motivo pelo qual também quero lhe agradecer pela presença, pela aula também e pela troca de ideias, né? Eu que agradeço. Muito bem. Agradecendo também os nossos ouvintes. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.